Olá, eu sou Cristal Moura. Estou aqui para apresentar um episódio do Ninguém Perguntou, com o apoio da Lei Paulo Gustavo, da Prefeitura de Parnamirim. Estou aqui hoje com Milena Azevedo, essa quadrinista maravilhosa, que vem nos falar um pouquinho sobre o seu trabalho. E aí, Milena, quem é você na fila do pão? Ô, Cristal, muito obrigada, né? Já fizemos trabalho juntas, adoro trabalhar com você, adoro os seus trabalhos com o Leander. Esse casal do terror é sensacional, né? Obrigada, sua linda. E vamos conversar um pouquinho aqui, falar sobre quadrinho, que é um assunto que nós duas não gostamos nem um pouquinho, Ah, né? não? Vai fazer o quê? Então, para me apresentar, sou Milena Azevedo, sou formada em História, tenho mestrado em História, mas há 20 anos eu troquei a história com H maiúsculo pelas histórias em quadrinhos. E aí tem sido aquele vai e vem, aquela montanha russa, né? Aquela coisa que quando o bichinho do quadrinho pica a gente, ferrou. Não tem como fugir mais. Porque às vezes a gente quer sair, mas aí acontece uma coisa, a gente volta e é aquele turbilhão de coisas que vão acontecendo, né? E eu sempre gostei de contar histórias. Na escola, eu escrevia as peças de teatro não só do meu grupo, mas dos outros grupos também. E com isso eu fui me motivando e sempre assistindo a filmes, gosto pra caramba, sou cinéfila de carteirinha. E aí eu pensei assim, em escrever um filme. Eu ainda tenho meu primeiro roteiro, que eu escrevi com 11 anos de idade, em 88. É, já tem um tempinho esse roteiro, Tem. vou botar pra frente, né? Não, mas não gata? dá. Eu peguei um jogo do Atari e fui criar uma história, entendeu? Uhum. Só que na minha cabeça, né, no alto dos meus 11 anos, aquilo ali era um filme, assim, sensacional, com muitas aventuras, sabe? É bom porque essas coisas que a gente faz quando criança, a gente guarda pra depois a gente, olha, caramba, assim, que às vezes tem umas coisas que você diz, poxa, eu escrevi isso, né? Então eu escrevia esses roteiros, vamos dizer assim, né? Na maquinazinha Olivetti do meu pai, datilografando. Caramba, menina. Faz tempo, gente, eu sou das antigas. Então, eu datilografei também outras peças de teatro. E, e eu gostava de ler quadrinhos também, né? Era colecionadora. Aí, durante o curso de História, na disciplina História Contemporânea 1, a gente cumpriu o calendário, acho que ainda sobraram 2 ou 3 aulas. Aí a professora disse assim, vocês estão livres para pesquisar alguma coisa que se enquadre no período que a gente está estudando. Uhum. Aí eu, finalzinho do século XIX, o início das histórias em quadrinhos. Aí foi aí que eu comecei a pesquisar a história das histórias em quadrinhos, né? Então já juntava eu leitora, começou eu pesquisadora de quadrinho. Em 2005, quando eu voltei do meu mestrado, aí eu passei no concurso aqui como professora substituta do Departamento de História da UFRN, lecionei, aí eu fiquei, não, agora eu quero dar um tempinho mesmo e partir para as artes, né? A arte, a ficção estava me chamando. E aí, porque assim, eu também sou poeta, eu também sou contista, né? E aí eu disse, não, eu vou fazer essa transição de carreira, né? Que hoje é bonito dizer o termo, né? E fui estudar, entendeu? Procurei o Sebrae, aí procurei as comic shops, fui até Recife, conversei com o pessoal, porque assim, eu era professora e a partir dali eu ia começar a ser administradora. São, assim, elas têm algo em comum, né? Porque um professor ele sempre vai administrar o tempo que vai ter com os alunos, o tempo que vai estudar para aplicar aquela matéria, aquela disciplina e tudo mais. Então, tem algumas coisas que são parecidas, mas são desafios bem diferentes. Com certeza. Né? Porque você vai ter que lidar com distribuidora, os preços e tudo mais. Como calcular o preço final, né? Então, assim, eu fiz os cursozinhos básicos no Sebrae, mas, assim, eu tive que aprender, né? Como é que fazia custos fixos, custos variáveis, essas terminologias que eu não... Aí, aprendi a fazer o
o plano de negócio, né? Então, assim, essas coisas mesmo do setor administrativo que eu nunca tinha feito na minha vida. Então, foi um desafio, né? Abrir a Garagem Hermética Quadrinhos, ou GHQ para os íntimos. Conheci muitos artistas incríveis, né? Você e Leander foram uns deles, né? Vanderline, Wendel, o pessoal do Grupec, né? Assim, Gabriel Andrade Júnior, assim. Então, foi muito bacana. E a partir daí, desse encontro com os artistas, porque assim, lembra que eu falei que eu escrevi o quê? Eu escrevi roteiros para filmes, né? E peças de teatro. Aí eu falei, não, já que eu estou com os desenhistas aqui perto de mim, eu vou querer agora começar a fazer história em quadrinho. Então eu fui completando o círculo, né? De leitora, colecionadora, comecei a pesquisar a história das histórias em quadrinhos, abri uma comic shop, né? E passei depois a querer produzir os quadrinhos, a escrever quadrinhos. Pronto, aí fui. Vanderline e Wendel foram os primeiros parceiros, né? E fui estudando também. Aí fui fazer o curso lá no Senac de editor gráfico para poder diagramar, né? Fui aprender a fazer o letreiramento. Então, assim, às vezes a gente tem uma ideiazinha que ao longo do percurso ela vai se ampliando, os caminhos eles vão se abrindo, né? Novos horizontes vão aparecendo. E tem as ramificações, né? Sim. Porque as pessoas veem uma história em quadrinho pronta e acham que é algo simples. Ah, eu tive uma ideia e vou só dizer. Não, você tem que fazer o roteiro, aí tem que desenvolver os personagens, aí tem que fazer thumbnail de cena e pesquisa histórica, né? Porque já vi naquele Visualizando Citações que você fez, a coisa mais linda, que tem muita pesquisa histórica ali, não apenas nas citações que você selecionou, mas também dos desenhos dos quadrinistas, né? Que tem aquela simbologia, tem que ter as coisas da época e tudo mais. Aí eu queria saber de você como é que foi esse desafio de publicar o Visualizando Citações. Foram 2 edições, né? Sim, foram 2 volumes, né? 2 volumes diferentes. Meu primeiro quadrinho, na verdade, foi um mosaico, ainda impresso naquele primeira edição, né? Aquele projeto de Luiz Elson, né? Foi 2011. Mas antes, um pouquinho, eu escrevia, né? Eu saía escrevendo e às vezes quando os meninos tinham uma folguinha, eles começavam a desenhar. E é aquela coisa, eram histórias curtas, né? Uma página, 2, 3. E aí o teste foi a primeira história em quadrinhos que eu fiz e foi publicada na revista Subversos, número 6, lá de São Paulo. Teve arte de Wendel Cavalcante e quem letreirou foi Vanderline. E aí eu disse, poxa, ó, que bacana tal, né? Então, minha primeira publicação mesmo foi em 2010, na Subverso número 6. Aí teve em 2011 esse projeto, primeira edição, eu fiz um mosaico, e depois veio o Visualizando Citações, né? Que foi uma ideia que eu disse, pronto, a literatura também leio, adoro. E aí eu ia anotando trechos, né? Que eu achava bonito, que eu achava interessante e tal. E eu falei, o que é que eu posso fazer com esses textos, com essas citações, que é diferente do que as pessoas fazem, né? De adaptação e tal. Eu tive uma ideia meio louca, né? Mas que deu certo. As ideias loucas sempre são as melhores, né, minha amiga? Aí eu falei, eu vou pegar a citação e usá-la como um mote para eu criar uma história completamente diferente da trama original que eu tirei do livro, né? Do romance, do conto. E aí fui convidando as pessoas, né? A gente publicou como webcomic, começou como webcomic. Depois foi o Catarse, né? Primeiro Catarse que eu fiz, tomei... Foi um caldo, assim, porque foi... Sempre. Cada desafio que a gente vai enfrentando, porque não basta apenas você ter aquela ideia de publicar e produzir. Você ainda tem que lidar com a distribuição, primeiro com a publicação, se você vai publicar independente, com editora, que não sei o quê, aquela coisa toda. Aí fazer orçamento com gráfica, que cada uma tem um preço diferente e uma época diferente para entregar. E dependendo da época do ano que você pede, o material está com preço lá em cima, lá embaixo e tudo mais. E ainda tem essa questão da distribuição, né? E ainda tem uma coisinha antes.
a escolha dos desenhistas. Eita, é. Porque, assim, quando eu comecei, o Visualizando Citações é de 2012, né? Então, eu fazia assim, eu pegava o meu roteiro, geralmente histórias de 1 a 3 páginas, tá? O projeto Visualizando Citações, e eu dizia, eu já pensava no traço, ó, para essa história aqui tem que ser traço tal. E aí eu ia convidando os desenhos, eu saía caçando nos blogs das pessoas, naquela época, para ver um traço que se assemelhava. Aí eu convidava. Recebi sim, recebi. Recebi não, também recebi, né? Mas faz parte, entendeu? Então, assim, aí no 2 eu já tive, o pessoal gostou do 1, aí eu já tive pessoas que quiseram desenhar. Chico foi um, né, que disse que queria desenhar para o Visualizando Citações 2, entendeu? E aí eu peguei uma citação de Daniel Galera, né, o Barba Ensopada de Sangue, e aí, Chico, topa? Ele disse, topo na hora, pronto, aí deu certo, né? Então, assim, ainda tem essa questão do primeiro movimento, porque você é roteirista e desenhista, eu sou roteirista, então eu tenho que ver também, convidar e convencer os desenhistas a participar dos projetos, que o Visualizando, a princípio, era 0800 para todo mundo. Aí eu fiz o Catarse e tal, ainda naquele tempo que o Catarse, a gente podia, no meio do projeto, se não tivesse muito bem assim, a gente podia rever os valores e fazer uma outra campanha dentro daquela primeira, entendeu? Sim. Então, assim, como estava começando, né, só o Achados e Perdidos que estourou, tal, foi bem bacana, mas aí a gente não sabia ainda, estava meio patinando, aí teve esse... Mas aí no 2 eu fiz o projeto que passou no edital de economia criativa do Sebrae daqui, entendeu? Então, assim, é aquela coisa que o pessoal acha que... Porque como ler quadrinho é uma leitura rápida, o pessoal acha que produzir é rápido também, mas não é. E como você falou, quadrinho histórico, muitas vezes tem pesquisa, não só pesquisa do todo, assim, para a gente ver aquele fato histórico como aconteceu, mas eu tenho que passar para o desenhista pesquisa de imagem, porque ele vai ter que saber desenhar uma roupa correta daquele período, como eram os penteados das pessoas, os gestos, entendeu? Então, assim, o pessoal acha que é porque se lê rápido, a gente produz rápido, mas é só você pensar que é como se fosse um filme, só que com menos gente produzindo, né? Não tem figurante, os figurantes são desenhados, né? Mas, assim, é um processo quase igual, porque aí tem a discussão do roteiro, a gente mostra para o desenhista, tem a minha visão de como é que seria a página, os enquadramentos, aí o desenhista às vezes chega para mim e diz, Milena, e se eu fizer assim? Aí eles me mostram para eu ter uma noção, aí, poxa, ficou muito melhor, entendeu? Então, não faça assim, não, pelo amor de Deus, que não vai dar certo. E a gente vai tendo essa troca, essa conversa, entendeu? Até que fique legal o quadrinho como um todo, para as pessoas que vão ler, para os leitores, né? Não para mim, não para o desenhista ou para desenhista com quem eu já estou ali falando do projeto que já conhece. Porque a ideia, ela tem que chegar para o leitor. Né? A mensagem tem que chegar para o leitor. Então, é todo um processo. E distribuição, vixe, aí é que... é outra perreio. Porque, basicamente, a gente sabe que a gente vende melhor nos eventos, né? Eventos ao vivo, digamos assim, presenciais. Então, assim, e ao FIC, né? Que eu sou a artista de carteirinha do FIC, adoro o FIC, é sensacional lá em BH. Aí começou a ter a CCXP, né? Os eventos aqui em Natal mesmo, a Flick, né? A HQ Zone, que eu comecei a fazer também lá no Praia Shopping. Então, assim, a gente vai... É aquela coisa. Evento também não precisa ser uma coisa mirabolante, não. Você faz para mostrar a produção, mostrar os artistas, entendeu? Para os artistas e a produção deles chegarem ao público, chegarem ao conhecimento das pessoas. Ó, fulano, fulana faz, entendeu? Venha conhecer o trabalho dele. Às vezes, no primeiro momento, a gente sabe que as pessoas não compram logo de cara, mas conheça. Inclusive, você sabe, né? O pessoal às vezes pega o material da gente e diz, vixe, isso aqui é feito aqui em Natal. Surpreendem, né? Com a qualidade do trabalho. Aí acha que porque a gente é do Nordeste, não pode ter um trabalho, assim, bem feito, com a capa bacana, com a diagramação bacana, porque, né? Por que não? Né? Aí o pessoal às vezes fica assim,
É igual o pessoal do audiovisual também. Aí, poxa, você fez um curta desse, você fez um longa, como é que dessa qualidade? É só as pessoas acreditarem, porque nós somos artistas, nós estudamos, nós batalhamos, entendeu? E muito. Para conseguir fazer algo e as pessoas às vezes ficam menosprezando. Aí isso realmente é triste. O menosprezo, eu acho, o menosprezo e o preconceito, principalmente com a gente quadrinho, e principalmente a gente é quadrinista mulher, aí é o duplo preconceito. Aí só na emenda, né? Que a gente nós já participamos de algumas mesas redondas juntas, né? E sempre aparecem umas perguntas assim que a gente fica pensando, por que a pessoa sai de casa e pergunta uma coisa dessa pra gente? Não tem cabimento. Ou então o pessoal que quer, os meninos que querem explicar pra gente, né? Alguma coisa. Ou explicar o que a gente acabou de falar. Aí me mata. Não, tem condições. É assim, é aquela coisa, é um trabalho realmente de formiguinha da gente educar as pessoas, né? Até mesmo os nossos colegas. Entendeu? Os nossos colegas que fazem trabalhos com a gente, né? Porque, às vezes, a gente sabe que acontecem umas coisas meio... Umas coisas que não deveriam acontecer. Né? Enfim. Então, assim... Também que nós não somos mutantes, não temos superpoderes, que senão a gente... algumas pessoas na face da Terra, né? Mas... Vamos deixar... Deixa abaixo. Deixa ver.